Ora, de novo, para conversar convosco. Todos nós que aqui estamos nesta sala somos espíritos, embora não parecendo, muito velhos. Todos já levamos uma caminhada muito longa e estamos atravessando a ancestralidade. E não nos admiremos então que, fruto desse tempo em que temos caminhado na evolução, nós tenhamos encontrado alguns conceitos, alguns mesmo que se arraigaram em nós e que de certo modo não estão certos. Assim vamos hoje tentar de um modo simples, com uma linguagem muito simples, embora praticamente tudo o que vamos dizer já está abalizado pela ciência, tentaremos numa linguagem muito simples percebermos precisamente o que ali está. A diferença entre espírito, perispírito, corpo e fluidos. A própria imagem mostra a ideia de que nós somos um espírito, temos um perispírito, aliás, nós temos um corpo, temos um perispírito e somos um espírito. Aqui a representação da centelha divina, a nossa semelhança com Deus. Então, a partir de hoje, nenhum de nós mais vai dizer que é um corpo. Vamos dizer que temos um corpo e somos um espírito. Claro que nada melhor para nos abalizar nas nossas palavras do que o próprio Livro dos Espíritos. Conforme está na sua introdução ao estudo da doutrina espírita, no número 6, e também na resposta à pergunta 135, aprendemos que o espírito, ao encarnar no plano físico, vem assim constituído: espírito, perispírito, corpo físico. Então, espírito é o princípio inteligente da natureza ou o princípio inteligente da criação. E logo aqui nós já ficamos com matéria para aprofundar. A inteligência então não é do cérebro? Perguntamos nós. Mas pensávamos que sim. Pensávamos que os cérebros é que eram inteligentes. Mas não é verdade. O cérebro é o órgão pelo qual o espírito veicula a sua inteligência. Então o princípio inteligente é o espírito. E isto, como nós sempre costumamos dizer nos nossos estudos, é muito bom para nós. Porque se eventualmente a inteligência fosse cerebral, quando nós desencarnássemos, quando o corpo morresse, o que é que acontecia ao cérebro? Desaparecia. Tudo o que tivéssemos aprendido, perdia-se. Não sendo assim, o princípio inteligente está no espírito, tudo quanto nós aprendermos fica gravado no nosso espírito. Então, todo e qualquer estudo que façamos nunca mais se perde. Pode, numa reencarnação, de algum jeito ser toldado, ser esquecido, mas noutra reencarnação aparecerá aquilo que já aprendemos. O perispírito, por sua vez, no espírito encarnado, funciona como intermediário entre o espírito e o corpo. É, portanto, o organismo governando, aliás, entre o espírito e o organismo, governando a formação e o funcionamento do corpo. Grande parte das nossas doenças, que têm a sua gênese ou têm o seu nascimento no espírito, vêm ao nosso corpo veiculadas pelo perispírito. É ele que traz essa informação ao corpo de quais os órgãos ou qual o padecimento de que nós temos necessidade de passar. Nos mundos espirituais, o perispírito é utilizado pelo espírito como veículo de manifestação. O corpo físico, por sua vez, é o instrumento
que o espírito utiliza para atuar nos mundos materiais. No caso em que nós estamos agora, a Terra. O corpo físico, ao renascermos na crosta do mundo, nós o recebemos como uma herança que devemos considerar sagrada. Será o nosso corpo uma herança sagrada. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos da carne, mas essas células são companheiras de evolução, credoras do nosso reconhecimento e também para auxílio efetivo. Sem esse entendimento da harmonia no império orgânico, sem percebermos isto em relação ao nosso corpo, é inútil nós procurarmos a paz, porque não a vamos encontrar. Estas palavras são do espírito do Dr. André Luiz e estão exaradas no livro, conforme vem ali, Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. Então o corpo físico é uma concessão da bondade divina, já que todos nós, pelo nosso comportamento, dificilmente teríamos o corpo como um direito adquirido pelos nossos méritos, que ainda não os temos. Mas Deus nos ama e sabe quais são as nossas necessidades evolutivas e sabe que nós precisamos reencarnar. E sabendo tudo isso, Ele concilia pela lei da reencarnação os pais que vão gerar o corpo, que nos vai abrigar o nosso espírito para a nossa evolução. Então recebemos-lo ajustado às nossas necessidades evolutivas. Recebemos então o corpo de acordo com as nossas necessidades de evolução. Por isso, tantas diferenças entre nós. Por isso, muitos com saúde, muitos com doença, muitos perfeitos, muitos deficientes. Tudo e sempre em função da nossa necessidade evolutiva. Necessita então o corpo físico atender às necessidades do espírito em relação aos objetivos que nós trazemos quando reencarnamos. Cada corpo será sempre de acordo com a nossa necessidade espiritual. Não temos o corpo que queremos, temos o corpo que é necessário. Estas necessidades que estamos referindo estão veiculadas ou vinculadas a uma lei de Deus. A lei de causa e efeito. A lei da ação e reação. A lei do karma, como dizem os nossos irmãos asiáticos, sobretudo os hindus. Então, mesmo, às vezes também, essas necessidades são impostas por nós próprios, pelo nosso espírito, em relação à própria vontade que nós temos de nos corrigir. Sabemos qual é a nossa necessidade de correção. Então pedimos determinada característica para o corpo que vai receber o nosso espírito para assim nos corrigirmos. E é aí que nós conseguimos entender o porquê dessas diferenças que existem entre nós. Vamos dar um exemplo concreto. Pensemos que a nossa tendência natural, fruto daquilo que tem sido a nossa própria convivência na vida, gostamos de roubar. Partimos para o mundo espiritual com esse peso na nossa consciência e com uma necessidade de reacerto com a lei de causa e efeito. E ao reencarnarmos, nós pedimos que possamos vir com a dificuldade, por exemplo, de braços amputados, para não roubar. Isto é um exemplo muito forte, mas pode acontecer. Quantas vezes isso acontece? Corrigirmos então em determinadas imperfeições que o espírito julga prioritário.
corrigir, ultrapassando. Merece assim o nosso corpo físico o maior cuidado e o maior respeito. O que às vezes não acontece. O que às vezes nós não dispensamos. Descuidamos-nos muito com o nosso corpo, esquecendo-nos que é uma dádiva maravilhosa de Deus. Então, ao desencarnar, quando morre o corpo físico, vamos ver o que é que acontece ao espírito, ao perispírito e ao corpo físico. Espírito e perispírito continuam vivos, porém numa outra dimensão, a dimensão extrafísica ou a dimensão espiritual. O corpo físico permanece na matéria porque é de onde ele foi retirado, decompondo-se e formando outros tipos de matéria. Então aqui também já vemos que na diferença entre o ser e o ter, sermos espírito e termos corpo, encontramos aqui uma grande diferença. O ser não morre, o ter acaba. Então o que é mais importante? Sermos ou termos? E andamos todos a correr atrás do ter. É ou não é? Andamos todos a correr atrás do ter. E o importante é o ser. O ser que não morre jamais. O nosso espírito é imortal. Então o corpo físico, pelo mau uso que dele fizermos, prestaremos contas. Porquanto nós somos fiéis depositários perante Deus. Provavelmente, quando chegarmos ao outro lado, entre muitas coisas que nos perguntam, também nos perguntarão o que tu fizeste do corpo que Deus te concedeu, como dos filhos que te damos para educar, como da fortuna que te foi emprestada, porque nada é nosso. Nada é nosso. Nós temos o usufruto das coisas. Quando à Terra chegamos, está cá tudo. Não trazemos nada senão o nosso espírito. Vamos embora, não levamos nada senão o nosso espírito e o perispírito, porque esse ainda vai junto. Então, cada existência no plano físico, aqui na Terra, o nosso espírito acha-se preso ao corpo material, pelo seu envoltório semimaterial, o perispírito. Temos aqui uma outra representação, para nós percebermos bem. O corpo, o perispírito, que, diante ainda da nossa necessidade evolutiva, ele é muito parecido com o nosso corpo, e o espírito, que esse já não tem semelhança nenhuma com corpo nenhum. E é aqui que está a nossa semelhança com Deus. Não é aqui. Deus não tem um corpo como o nosso. Deus é energia como o nosso espírito. Ali é que está a nossa centelha divina, a criação de Deus. Então, não mais procuremos o velhinho de barba branca sentado nas nuvens, ouvindo os anjos a tocar harpa, como sendo Deus. Esse não é o Deus em que nós, os espíritas, acreditamos. Acreditamos no Deus Pai, trabalhador a toda hora, incessantemente trabalhando para que o universo funcione. Não é o Fernando, o Joaquim ou o António. É o universo. Porque esse é que é o trabalho de Deus. Sobre o perispírito, vamos discorrer um bocadinho, porque é muito importante. De onde é que Kardec cunhou este nome? Porque este nome foi cunhado por Kardec. Entre outras palavras novas, porque Kardec, o codificador da nossa doutrina, entendia que para coisas novas, palavras novas. Daí ele ter cunhado a palavra espírita, espiritismo, perispírito. E ele foi à língua grega buscar o prefixo peri, que significa em torno de, à volta de. Então, já sabemos que o perispírito está à volta, está em torno do quê? Do espírito. É por isso que ele cunhou a palavra perispírito. No livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 93, aliás, a pergunta, o espírito propriamente dito
nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Esta é a pergunta de Kardec aos espíritos. E eles respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, os espíritos que lhes estão respondendo. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então ele foi buscar, Kardec, uma simbologia do ser humano visto assim num fruto. Allan Kardec comenta: envolvendo o gérmen de um fruto, o gérmen, a semente, há o perisperma, que depois temos a casca. Então Kardec faz uma analogia. O nosso espírito é a semente, a polpa é o perispírito e o corpo físico é a casca, o envoltório mais grosseiro. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito, propriamente dito. E ele, o perispírito, também é chamado do corpo fluídico do espírito. Substância vaporosa que envolve o espírito e é a condensação do FCU em torno da alma. FCU. O que é que será isto? Será algum clube de futebol? Não é, de certeza. Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Mais à frente, nos fluidos, iremos discorrer sobre isso. É aparelhagem de matéria rarefeita, alternando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então o nosso perispírito não está sempre igual. Ele varia de acordo com a nossa vibração energética. Ele tanto pode ser levezinho como pode ter algum peso. Depende de como nós estamos vibrando, e lá adiante nos fluidos também vamos ver isso. Então, o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estiquiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena. E agora não é o FCU, mas é parecido. O que é que será esta coisa da estiquiogenética? Vamos nos esclarecer. É a parte da química em que se investigam as proporções dos elementos que se combinam ou dos componentes que reagem. Portanto, é uma área da química que se preocupa, como nós estamos a ver, com as proporções da mistura dos elementos em si, que depois dão as substâncias. É organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se pelo comando do pensamento. Ora, se ele se modifica, não é sempre igual. Depende sempre do nosso estado vibracional. Na resposta à pergunta 95 do Livro dos Espíritos, lá está. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Então, quando vocês ouvirem falar em espíritos que se materializam, o que nós vemos não é o espírito. O que nós vemos é o perispírito. Porque o espírito não é visível aos olhos mesmo dos videntes, mesmo dos clarividentes. O que nós vemos é o perispírito. É ele que pode tornar visível aquilo que é o conjunto espírito e perispírito. É necessário, porém, acentuarmos que este poder de se mostrar ou de se materializar apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Não se materializam os espíritos que querem. Não se materializam por qualquer coisa. Há uma certa ordem
que não tem comparação com a ordem do lado de cá na matéria. A ordem no plano espiritual é uma ordem muito rigorosa. Então, conseguem esse efeito de se mostrarem aqueles que estão habilitados e que já conseguiram a experiência necessária para isso. Sendo de natureza semimaterial, é constituída de matéria, porém caracterizada por um outro estado vibratório. Embora seja uma matéria quintessenciada, a vibração do perispírito não é igual à vibração do corpo. O nosso perispírito varia de mundo para mundo. Neste momento, todos nós que estamos aqui temos um perispírito de acordo com aquilo que é a vivência no mundo terra. Temos um perispírito de acordo com a necessidade que o nosso mundo nos impõe. Constitui-se de matéria vaporosa, já dissemos, e, curiosamente, ela é vaporosa o suficiente para poder se elevar na atmosfera e transportar-se onde queira. É assim que nós viajamos no sono. Quando nós dormimos, o que é que está em descanso? O espírito ou o corpo? O corpo, porque o espírito não dorme. O nosso espírito está sempre em atividade. Mesmo durante o sono. Dorme o corpo, sossega o cérebro, sossegam os órgãos internos, o coração, os pulmões, têm um ritmo muito menor, mas o espírito está lúcido e liberto. Porque não tem, às vezes, durante o sono, o atrapalho de estar completamente agarrado à matéria. Então, o perispírito distende-se, e aí quase todos nós já ouvimos falar de uma característica que está aqui, que é o quê? O cordão de prata, que se convencionou chamar isso porque a prata é dos metais que têm maior característica de ductibilidade, de alongar-se por fio. É o metal que mais se pode alongar por fio. Então, em analogia, criou-se esse fio de prata para o perispírito. Se eventualmente este cordão perispiritual se romper, o que é que acontece ao corpo? Morre. Deixa de ter a sua união com o espírito, deixa de ter o princípio vital, deixa de ter contacto com o fluido cósmico universal e o corpo morre. Os órgãos do corpo morrem. Então nós no sono vamos onde queremos. E às vezes as distâncias são tão grandes que quando o perispírito pressente que o corpo vai acordar, regressa muito rápido. E nós acordamos com a sensação de vir aos trambolhões. Quem já não passou por isso? Acordarmos meio estremunhados, parece que viemos, caímos, não sabemos de onde. É isto que nos acontece. Houve um desdobramento em corpo astral, fomos e no regresso acontece esse pormenor. Então o perispírito, novamente nós vemos aqui o cordão de prata, o cordão perispiritual, é ainda corpo organizado que representando o molde fundamental da existência para o homem. Ele é sempre de acordo com a necessidade que o nosso corpo tem. E temos agora aqui uma representação, por desenho, muito curiosa. Um desencarne. Temos o médico, temos a família do morto, do falecido, cá está ele, o cordãozinho de prata, o cordão perispiritual, e ele já sendo o espírito recebido do outro lado da vida, pelos espíritos amigos, pela espiritualidade amiga, quem sabe, provavelmente até a mãe, porque quase sempre somos recebidos por alguém que nos ama. Então vemos aqui a interrupção do cordão de prata para que efetivamente se consuma ou se processe o desencarne. Morreu o corpo e o perispírito. O que é que dissemos lá atrás? Que ele morre ou ele fica vivo junto com o espírito? Foi isso que dissemos, não foi? Então ele subsiste, ele resiste além do sepulcro. A única coisa que morre
é o corpo. E aguarda. Aguarda na região que lhe é própria. E esta região é própria de conformidade ou de acordo com o quê? Com o peso específico do nosso perispírito. O que é esse peso específico? A característica do espírito que eu sou. Vocês acham que se eu for um espírito bondoso, caridoso, que eu vou encontrar estas coisas? Não irei, com certeza absoluta. Porque isto é próprio dos espíritos atrapalhados que nós ainda somos. Aqueles que ainda temos muitos defeitos. Aqueles que ainda não logramos alcançar virtudes. Então, como não logramos isso, o nosso perispírito é pesado. É pesado, ele é atraído para determinado lugar. E assim nós vamos perceber porque é que há diferenças também do outro lado da vida, no mundo espiritual. Porque é que uns podem estar melhor, outros estarão piores. Porque será de acordo com o merecimento de cada um de nós. O que é que Jesus nos ensinou? Conforme fizerdes, achareis. O que semeares, colhes. Foi ou não? Não nos podemos admirar disto. Não nos podemos admirar. Tudo será de acordo com o nosso merecimento. Não é com o castigo de Deus, que Deus não castiga. Nem castiga, nem permeia. Deus o que nos concede é a responsabilidade. E a responsabilidade nós a temos de estar bem ou de estar mal. O filme Nosso Lar, quem já viu o filme Nosso Lar? Muitos. Então, este filme dá uma noção destas regiões do plano extrafísico. Uma noção. Porque só aqueles que têm a capacidade, ainda encarnados, de ir ao mundo espiritual e ver estas coisas, porque há. Dona Amélia Rodrigues, médium extraordinária brasileira, que já desencarnou, ia. Chico Xavier ia. Divaldo Pereira Franco vai. Então há alguns médiuns com essa capacidade de visitarem as regiões umbralinas e, curiosamente, alguns até acompanhando grandes espíritos em romaria a estes locais para resgatarem os que já têm mérito de sair. Vocês sabem quem é uma entidade que tem isso a seu cargo? Rainha Santa Isabel. Todos os dias de segunda-feira, ela visita estas regiões para resgatar os espíritos que já têm o merecimento de saírem destes locais. E Divaldo conta que ela lança uma rede energética e os espíritos que têm esse mérito sobem por essa rede como que seja de degraus. Aqueles que não têm a constituição energética da rede desfaz-se e eles se mantêm no mesmo sítio. Isto foi descrito por Divaldo numa das suas viagens ao plano espiritual. Na dimensão espiritual, o espírito usa como veículo de manifestação o seu corpo especial, que é o perispírito. É com ele que ele faz, portanto, essas manifestações. Também chamado o perispírito de corpo astral, corpo fluídico, psicossoma e MOB. Cá estamos outra vez. MOB. Modelo organizador biológico. É o perispírito que vai dizer aos pais que vão gerar um corpo para nós qual é a nossa necessidade em termos corporais para que a fecundação seja de acordo com a nossa necessidade. E hoje nós sabemos que numa ejaculação de milhões de espermatozoides há um que atinge o óvulo. Porquê? Porque é que é esse e não é outro? Porque é o perispírito que vai energizar aquele que tem as características de acordo com o corpo que é necessário para o espírito que vai reencarnar.
Olhem que coisa mais bonita. Não temos dúvida nenhuma de que Deus, ao conceber todas estas coisas, é um grande engenheiro, é um grande arquiteto, é um grande artífice, para que as coisas funcionem todas como devem. Então o perispírito é extraído do fluido cósmico universal de cada globo, porque ele não é igual em todo o lado. Razão também porque não é idêntico em todos os mundos. Já dissemos lá atrás. Temos o perispírito de acordo com o mundo que nos recebe como morada. Passando de um mundo para o outro, nós podemos reencarnar na Terra, tendo já reencarnado noutro mundo, e reencarnando na próxima reencarnação noutro mundo. O espírito muda de envoltório como quem muda de roupa. Será de acordo com a necessidade desse mundo. Operando-se, porém, esta mudança com a rapidez do relâmpago. São coisas muito rápidas, que para os nossos conceitos, para os nossos termos de velocidade e de tempo e de espaço, se calhar às vezes até nos é difícil perceber e entender. O perispírito tem as suas funções básicas no espírito encarnado, sendo duas principais. Modelar o corpo físico, dando-lhe o aspecto necessário a cada reencarnação, já vimos, que é ele que vai modelar através do espermatozoide, que leva a informação genética das características que eu preciso, portanto é ele que está a modelar, e registar todas as ações físicas e emocionais praticadas pelo espírito encarnado que eu sou e que tenham um vínculo com a lei de causa e efeito. É no perispírito que tudo fica registado. Como quando o corpo morre, essa informação se perde, o perispírito não a perde. Ele leva para junto do espírito e vai determinar quais são as características que eu vou ter na próxima reencarnação e quais são as necessidades evolutivas pelas quais eu tenho que passar. Então podemos dizer, em linguagem mais atual, de que o perispírito é o disco rígido do computador que é o nosso espírito. Ele registra tudo. E é depois, através desse registro, que as coisas se vão desenvolver. Podemos acrescentar que na condição de encarnados, a nossa condição, ele funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, já vimos, governando a formação e o funcionamento deste. É o perispírito. É indestrutível. Nenhum de nós, nenhum homem, nenhuma arma tem capacidade de destruir o perispírito. Mas, há sempre um mas, não é? Pode ser lesado, até mesmo a desaparecer. Como? Porquê? Pela persistência no mal. Quando nós somos demasiado maus, teimosos, renitentes na maldade, a espiritualidade tem uma forma, de algum jeito, nos anular. E então, quando persistimos nesse mal, nessa circunstância, o que é que acontece ao nosso espírito? Está-se a comprometer. Sabemos ou não que todo o mal que fazemos temos que ressarcir. Se nós somos teimosos em fazer mal, então, alto, há que parar. Estamos complicando a nossa evolução. E é aqui que a espiritualidade tem a possibilidade, e nós, os que andamos a estudar à terça-feira, ainda esta semana falámos muito sobre isso, há uma forma que a espiritualidade vai induzir o espírito, que nós já vamos ver, que é a forma dos ovoides. Não vamos ler isto tudo para não, de algum jeito, não demorarmos tanto, mas dizer que o perispírito é sensível ao estado moral do espírito. Consoante a nossa moralidade,
consoante o nosso perispírito. Sobretudo, os casos na tal persistência no mal, que é uma monoideia, é um monodeísmo que nos leva a essa fixação mental no mal, no fazer o mal, prendendo a nossa consciência a paixões absorventes, viciosas, que foram os nossos hábitos durante a vida humana. Eu sou vicioso nisto, naquilo, naquele outro, desencarno, amanhã eu deixo de ter esse vício? Não. Mesmo sem corpo, só como espírito, eu continuarei vicioso na mesma coisa. E vou em busca de satisfazer esse vício como? Juntando-me a quem? Ao vicioso. Aos viciosos que ainda têm corpo. Vimos e mantamo-nos e ficamos ali, absorvendo o gozo que o vício proporciona à criatura que está encarnada. É uma companhia. Por isso se costuma dizer que às vezes bebe-se um copo pela pessoa que bebe e um copo pelo amigo espiritual que está ao pé dele. No livro Libertação, também do Dr. André Luiz, psicografado pelo Chico, ele diz: em razão da fixação da mente em propósitos inferiores, o espírito perdem a forma perispiritual humana. Cá está. Lesamos o perispírito até ao ponto de o perdermos. E ainda o Dr. André Luiz: sem a forma humana dos seus corpos astrais, que é o perispírito, imantam-se aos que permanecem no plano físico e que, por idênticos prazeres, lhe abrem o campo psíquico. A companhia espiritual, quando nós somos viciosos. A estas entidades o Dr. André Luiz chamou ovoides. Perdem completamente a forma, que nós já vimos que o nosso perispírito tem a forma humana, mas ela fica perdida. Ficam fechados dentro deste casulo. Vejam quanta bondade de Deus. Nós somos como que retirados para uma prisão fluídica para não continuarmos a fazer o mal e, fruto desse mal que continuaríamos fazendo, sobrecarregaríamos aquilo que são as nossas dívidas kármicas. Então Deus é magnânimo e é justo. Então, por isso mesmo, fruto das nossas teimosias, durante séculos e séculos, nos demoramos nas esferas da luta carnal, as reencarnações corpóreas constantes, umas atrás das outras, ou ficarmos muito próximos, nas regiões fronteiriças aos mundos onde depois teremos que encarnar. E assim vamos purificando a nossa indumentária, embelezando-a, a fim de nos prepararmos para uma coisa que Jesus falou e que está lá no Evangelho, tanto em Lucas como em Marcos. Lá está. O ensino de Jesus dizendo para nós vestirmos a veste nupcial, para podermos então entrar no banquete do serviço divino. Esta veste nupcial, Jesus não se referia aos trajes que se levam aos casamentos. Jesus referia-se à nossa forma perispiritual, para depois, como espíritos, nós podermos entrar na vida verdadeira, que é a vida espiritual elevada e pura. Já vimos um pouquinho o espírito, o corpo, o perispírito, e agora vamos ver os fluidos, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. No capítulo 14, nos itens 2 a 6, no livro de Allan Kardec, da codificação, a Gênese, nós encontramos que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Não há nenhum corpo na natureza, planta, animal ou pessoa,
de que não tenha o seu vínculo com o fluido cósmico universal. Na realidade, nós sabemos todos que os estados da matéria não são mais do que transições do fluido universal. O sólido, o líquido, o gasoso e até o plasma são variações do fluido cósmico universal. Nós podemos até, inclusivamente, com a água, que é um elemento que todos conhecemos e bem, nós vemos que ele pode ser sólido, é o gelo, pode ser líquido, no seu estado natural, pode ser gaseificado, se o aquecermos através do vapor, e até depois o vapor que se perde, ele é plasma que fica, nós não o vemos mais, mas ele não se perdeu. Então a água dá-nos o exemplo destes estados da matéria que até há bem pouco tempo nós falávamos apenas em 3, o sólido, o líquido e o gasoso, até que depois, pelo professor Williams Crookes, vem a matéria radiante ou aquela matéria plasmática, que hoje nós temos 4 estados da matéria. E quem sabe, adiante, o que a ciência mais não encontrará. Então o fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixar de existir as condições de coesão. Ora, se não houver frio que mantenha a água em gelo, o que é que acontece à água? Passa a líquida. Não há condição de coesão para que ela fique endurecida, para que as moléculas fiquem mais juntas. Daí ser sólido. Os fluidos são apelidados ainda de matéria do mundo espiritual, porque ele está em toda a parte. O fluido cósmico universal está no universo todo. Não há nenhum ponto do universo que não tenha este fluido. Razão também porque são chamados de fluidos espirituais. E aqui fazemos uma salvaguarda. Porque isto não é rigoroso. Não está totalmente correto essa qualificação. Porquê? Porque, em definitivo, esses fluidos são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, ou seja, dividida quase infinitamente, mas realmente espiritual só os espíritos, só o princípio inteligente. Então, embora haja essa terminologia, nós salvaguardamos de que ela não está totalmente correta. Os espíritos não atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os como os homens manipulam os gases. Não é do mesmo modo. Nós vemos as criaturas humanas manipulando os gases em laboratório, em ferramentas, no que quer que seja, nas oficinas, no que quer que seja. Mas não é assim que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Eles atuam empregando o pensamento e outra coisa, a vontade. É assim que eles manipulam esses fluidos. Pensamento e vontade. Agora vocês vejam a importância do nosso pensamento. Até aqui, se calhar, pensávamos que pensar mal não tinha perigo. Mas tem. Qualquer pensamento maldoso, dirigido para alguém ou não, não importa, desde que ele seja maldoso, é um filho que nós geramos. E quando se gera um filho, é-se ou não responsável por ele. Se formos pais conscientes, somos. Então os nossos pensamentos são nossos filhos e pedem-nos contas e responsabilidade. Todos, sem exceção. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. É com a mão que nós trabalhamos, é com a mão que nós desenvolvemos trabalho, é com a mão que nós descobrimos coisas. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito a mesma coisa. É através deles que eles manipulam as coisas. O pensamento age sobre os fluidos, age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Quando passa um avião, o que é que acontece?
Ouvimos ou não aquele estrondo daquele movimento? O avião e outras coisas. Então é assim também que o pensamento age. Esses fluidos trazem-nos não são só atravessados pelo pensamento que enviamos, como também nos trazem os pensamentos que nos enviam. Como o ar traz o som. Pode, pois, dizer-se, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Neste instante, se nós ligarmos uma telefonia ou até uma televisão, o que é que acontece? Quantos canais de televisão neste momento estão no ar? 100 e não sei quantos. Eles não se cruzam. Eles não se estorvam. É verdade ou é mentira? Há uma sintonização, há um aparelho que sintoniza a frequência e não atrapalha as outras. Os pensamentos é a mesma coisa. Cada um leva uma determinada frequência, que é a frequência que nós geramos, e não vai bater no pensamento do outro, não vai atrapalhar o pensamento do outro. Temos o campo livre para que os pensamentos, eles sigam, sem se chocarem. O pensamento do encarnado, daquele que ainda tem corpo, atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e transmite-se de espírito a espírito pelas mesmas vias. O que nós enviamos é o que o outro nos envia. Então são as mesmas vias, sem colidirem, como nós já vimos. Porque há uma coisa aqui muito importante, que é a afinidade. Eu atraio aquilo que estou afim. O outro atrairá aquilo que ele está afim. É por isso que não há colisão dos pensamentos. Então, conforme bom, e nós vemos aqui pensamentos bons, porque nós estamos aqui a ver o quê? Vemos aqui uma reunião. Vemos aqui uma reunião espírita. Uma reunião de desobsessão. Quando há este tipo de reunião, é para ajudarmos os sofredores, que se manifestam através do médium, que são doutrinados pela palavra, pelo carinho, pelo amor, daqueles que dialogam com eles e têm a assistência espiritual dos que estão para ajudar esta alma que está em sofrimento. Portanto, aqui vemos que são pensamentos bons ou maus. O que é que nós vemos agora aqui? Isto é alguma coisa de bom? Não, é um local, como nós sabemos, onde grande parte das criaturas são viciosas no tabaco, no álcool, no que quer que seja. Então é em função destes pensamentos bons ou maus que nós saneamos ou viciamos os fluidos ambientes. Será que algum de nós ainda está convencido que se for uma discoteca dessas meias malucas que vem de lá completamente saudável e com a sua mente sã? Não vai. Não tínhamos dúvidas nenhumas, porque não é isso que lá está. Não é isso que lá está. Então, ondas e percepções, isto todos nós emitimos e todos nós recebemos, todos nós percebemos, é pelo nosso cérebro que se veiculam estas ondas e estas percepções. Porque ele emite vibração ou frequência, alta ou baixa, de acordo com o teor dos nossos pensamentos mais constantes. Pensamentos do bem, do amor, pensamentos do mal, do ódio, da vingança. Então o ódio vibra em baixa frequência, o amor vibra em alta frequência. É por isso que os espíritos não têm dificuldade nenhuma em identificar-nos. Porque se eu vibrar em baixa frequência, eles sabem que eu não sou bom. Se eu vibrar em alta frequência, eles sabem que eu sou bom. Eles não precisam andar atrás de mim para saber o que é que eu faço. Depende da minha onda vibratória. Logo eles me identificam. E curiosamente, muitas vezes é através destas ondas que os nossos obsessores nos encontram, às vezes ao fim de muitos anos. Imaginem que numa reencarnação eu fui mau e era mulher.
Agora sou mais ou menos e sou homem. O meu obsessor anda à minha procura. E anda à procura de uma mulher. Porque foi uma mulher que lhe fez mal. Estamos de acordo? Mas eu agora sou homem. Ele nunca mais me encontraria. Mas não. Eu vibro da mesma maneira que vibrava quando tinha um corpo de mulher. Fruto disso, da minha onda vibratória, ela encontra-me. E muitas vezes elas dizem, olha, cá está. Tanto andei que encontrei, agora vou-te acertar o passo. Porque os obsessores, ninguém tem um obsessor de borla. Ninguém tem um obsessor casual. Todos temos os obsessores que precisamos e que geramos, fruto dos nossos comportamentos. Então vivemos todos, sem exceção, mergulhados num oceano fluídico, num oceano completamente vibratório e incessantemente abraços com correntes contrárias. Porque às vezes a gente quer ir para ali, mas há alguma coisa que nos está a puxar para lá. Eu quero fazer isto, mas vou fazer aquilo. Então precisamos perceber que atraímos ou repelimos conforme as nossas qualidades pessoais. Eu quero fazer isto, sou atraído para fazer aquilo, mas fazer aquilo não é bom, eu não vou. Não vou porquê? Porque eu já tenho as minhas qualidades pessoais e morais que me aconselham a não ir fazer aquilo. Mas eu não tenho, eu vou. Isto depende então sempre de quem? Cá está. O homem conserva sempre o seu livre-arbítrio, que é um atributo essencial da sua natureza. Todos temos o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, ainda que influenciados por encarnados ou desencarnados, e vamos, é o nosso livre-arbítrio a funcionar, porque nós quisemos ir. Muito cuidado então. Nós podemos sempre escolher o nosso caminho. Somos nós que palmilhamos o caminho, somos nós que o escolhemos. Vimos então que o pensamento, o nosso pensamento, é um aparelho transmissor e receptor. E é com ele que nós sintonizamos as energias fluídicas, boas ou más. É com ele. Pensamento, transferência energética, emanações energéticas, consoante a característica de cada pessoa. Cada um de nós vibra de uma determinada maneira. Outros absorverão as energias fluídicas ou não, de acordo com a afinidade que tenham connosco. Porquê que às vezes há tantos desentendimentos? Porque não somos afins. Nós estamos de acordo. Não afinizamos. Agora, se afinizarmos, então aí absorveremos. E também de concordância com a sensibilidade da criatura, afinidade, mas concordância da sensibilidade, também fruto da intensidade da energia fluídica e da qualidade da emissão. Se for uma alma boa, caridosa, por mais pensamentos desencontrados e maus que lhes enviem, ela não vai estar em afinidade. Não tem nenhum tipo de problema. Agora, se ainda temos dificuldades, ainda por cima geram esses pensamentos para nos aumentar as dificuldades, elas vão acontecer. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, porque ainda nos é muito difícil conceber muita coisa, logo percebermos Deus, ainda é muito difícil. Percebermos como Deus criou os espíritos, nem pensar, não temos como. Todavia, sem termos esta possibilidade de percebermos, ter essa ideia, a pureza absoluta é o ponto de partida do fluido universal. A pureza absoluta, ou seja, a criação divina. O ponto oposto, o outro extremo, é no que se transforma a matéria tangível, a matéria. Daí, nós na nossa doutrina, sermos apologistas de não nos agarrarmos à matéria. Porque nós queremos ser puros ou ser materialistas. Queremos a pureza espiritual. Claro, estamos no mundo material. Precisamos da matéria.
Ninguém se iluda. Não vamos todos para o deserto, para as cavernas do deserto, como ermitões, porque não vamos sobreviver de certeza absoluta. Precisamos das coisas materiais. Agora, não podemos é deixar-nos escravizar pela matéria, pelo desejo de posse, por o querer ter muito. Aí é que estará o erro. Temos aqui um gráficozinho que nos ajuda a perceber isto. A pureza absoluta, portanto, é o ponto de partida do fluido universal. Depois, o ponto oposto é a matéria tangível. Entre estes dois extremos, há imensas transformações. Entre a pureza absoluta e a materialidade grosseira, há inúmeras transformações. Os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria. Nós não temos maleabilidade se eu quiser que esta mesa se mexa, aliás, não é que ela se mexa, que ela se molde de outra maneira. Ela não se vai moldar. Para que ela se modifique, eu tenho que a serrar, eu tenho que a cortar, eu tenho que a aparelhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o pensamento não. Os fluidos são mais maleáveis então. Prestam-se à realização dos mais diversos fenómenos espirituais. Desde que aconteçam fenómenos, há fluidos atuando. E nós sabemos, os espíritas, sabemos que para haver fenómenos espirituais de efeitos físicos, é preciso um fluido, que é o ectoplasma. Isso hoje está comprovado. Já está completamente comprovado que sem ectoplasma não há fenómenos de efeitos físicos. Pode haver fenómenos de efeitos inteligentes. De efeitos físicos não há. E isto acontece devido a que os fluidos têm a sua natureza semimaterial. Então é preciso para que os fenómenos na materialidade aconteçam. Os fluidos são variáveis ao infinito, em grau e em pureza. Uma gradação enorme, uma infinidade de graus e de pureza. A natureza inteira está mergulhada num fluido. Qual será? O fluido divino. A criação de Deus. Toda a natureza, todo o universo está mergulhado. Uma frase que é muito cara à nossa doutrina, que muitos a entregam como sendo da autoria de Kardec, mas não é. Todavia está no seu túmulo. Isto é o túmulo de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Lá está em cima. Nascer, embora esteja em francês, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Porquê é que nós reencarnamos? Para progredir. Porquê é que nós reencarnamos? Para fazer parte da criação. Sermos cooperantes com Deus no bem, no amor, na justiça. É para isso que nós reencarnamos. Então Kardec, na sua lucidez, afirmou: pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. A do progresso moral. Porque a do progresso material, ela está aí. Nunca tivemos tanto. Nunca houve tanta coisa material à disposição da criatura humana. Nunca houve tanta maquinaria a aliviar o trabalho humano. Então o progresso material, ele está mais do que conseguido. Agora o progresso moral, não. E Kardec quer que seja a doutrina dos espíritos a fazer este progresso moral. Porque, segundo ele, é a sua consequência inevitável. Todos nós temos que acordar. E acordamos com o conhecimento. Não é com a luz das velas. Não é com a iluminação artificial que nós crescemos. Nós crescemos com o nosso empenho, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação no esclarecimento. Porque é o esclarecimento que nos vai tirar a ignorância. E é sem a ignorância e pelo conhecimento que nós vamos fazer o nosso crescimento também moral. Precisamos de nos libertar
dos tais atavismos que falávamos no princípio, que são ancestrais. Agora, o que tivemos aqui falando para todos vocês, não é que vocês perceberam tudo, entenderam tudo, fixaram tudo. Não é possível. Nem era essa a nossa intenção, nem a nossa pretensão. Agora foi dar-vos um pouco de interesse para estudar estes assuntos em profundidade, que podem ser feitos na Casa Espírita. Estamos aqui à segunda-feira, com várias horas de estudo, precisamente para alicerçarmos estes conhecimentos, a fim de que o nosso progresso moral avance. Porque chega de sofrimento. E os sofrimentos são gerados por nós. Ninguém sofre por conta ou por culpa do outro. Ninguém. Tudo acontece de acordo com a necessidade. Já o dissemos à exaustão. Então, fruto disto, está feito o convite. Que isto seja um aperitivo. Para que eu agora quero aprofundar o conhecimento do espírito, do perispírito, do corpo e dos fluidos que me rodeiam. E que são eles os responsáveis pelo nosso convívio aqui na Terra e no Universo. Os fluidos. Tomemos então consciência disto, meus irmãos. E se eu conseguir que um fique interessado em aprofundar a matéria, eu ficarei agradecido a Deus e profundamente feliz por isso. É um aperitivo, como dissemos. Pela vossa atenção, muito obrigado.